Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. Para que os irmãos entendam, nós estamos chegando na Páscoa, na época que celebramos a Páscoa, né? Neste ano de 2024, que será no último final de semana do mês de março. E nós queremos, desde hoje até a primeira semana de abril, a semana que passa, na verdade, a data da Páscoa, nós queremos falar um pouco sobre a ascensão, sobre o advento da Páscoa. Né? Nós vamos abordar, sim, a questão hoje um pouquinho envolvida no cenáculo, vamos falar sobre o momento de Jesus ali no Monte das Oliveiras, na verdade, orando ao Senhor. Vamos falar sobre a ressurreição, sobre a ascensão de Cristo Jesus aos céus, e vai ser um tempo gostoso, onde nós vamos estar então pensando sobre esses últimos momentos de Cristo. Nós vamos olhar sempre no livro de Lucas, e a última mensagem ela vai ser no livro de Atos, no capítulo 1, tá bom? Mas hoje nós queremos pensar então um pouco sobre Lucas, capítulo de número 22. Então deixa aberto lá. É a mesma mensagem que foi pregada nesta manhã, está sendo pregada agora à noite. Você que nos acompanha pela internet, acredito que você vai ficar atento, então também deixa aberto ou ligada a sua Bíblia lá, em Lucas capítulo de número 22, tá ok? Bom, meus irmãos, eu não sei o que você celebra na Páscoa, mas eu sei que a Páscoa hoje, por conta de toda a influência da mídia e do mundo em que nós vivemos, né, um mundo de comércio, e ele é um mundo que canalizou, infelizmente, o sentido de algumas celebrações que nós temos nas Escrituras, que tinham o seu sentido e que encontram o seu sentido somente em Cristo Jesus, foi canalizado, infelizmente, para outras coisas. A gente sabe disso, por exemplo, no Natal, né, que nós celebramos o nascimento de Cristo, mas as pessoas, de modo geral, Cristo e o presépio é a última figura, né, que a gente pensa. Geralmente se pensa em outras figuras aí que envolvem o Natal. Da mesma forma, infelizmente, a Páscoa tem sido muito esquecida nos nossos dias, no que diz respeito ao seu sentido verdadeiro, não é? Páscoa, eu sei que é uma delícia, eu também gosto de ovo de chocolate, tá bom? Né? Você deve gostar, eu também gosto, não há nenhum problema você comer um ovo de chocolate trufado, né? Uma delícia, não é verdade? Você gosta, meu amor? Você gosta, não gosta? Gosta também. Eu vou ter que, né? Hoje ela falou para mim, olha aqui um ovinho de 300 gramas, R$ 180. Eu falei, eita, rapaz do céu. Tem que ser bom esse ovo, né? Deve ter, sei lá, cobertura de ouro, alguma coisa assim. Mas, enfim, a Páscoa é um momento que as pessoas acabam, e não há nenhum problema nisso também. A gente às vezes acaba criando outras expectativas nessas datas e acabamos nos esquecendo daquilo que de fato deve fazer sentido para a gente. E nós queremos olhar nesses próximos domingos naquilo que de fato deve fazer sentido para a gente, que é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a ressurreição ela é uma das pedras principais da nossa fé cristã. O apóstolo Paulo ele chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 15, respondendo a pessoas que questionavam a ressurreição dos mortos, ele diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, como vocês dizem, então a nossa fé é inútil, a nossa pregação ela é vã, a nossa vida de consagração e de dedicação ao Senhor não vale nada. Nós estamos perdendo tempo, jogando recursos, dinheiro fora, nós estamos correndo em cima de uma esteira, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É mais ou menos esse o argumento de Paulo. Mas Paulo não está aqui trazendo qualquer questionamento ou agindo de uma forma duvidosa, como se Cristo não tivesse ressuscitado. Pelo contrário,
O apóstolo Paulo, na verdade, está usando esses argumentos como força para mostrar o quê? Se nós estamos servindo, se os cristãos serviam ao Senhor, se ele como apóstolo servia e estava pronto a dar a sua vida pela causa de Cristo Jesus, isso já seria prova mais que o suficiente de que de fato Cristo tinha ressuscitado, aparecido a muitas pessoas, ressurreto, como Paulo mesmo deixa claro isso. E ele vivia para Cristo, e ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele tinha completa certeza daquilo que de fato deve ser um fato para as nossas vidas. Cristo viveu, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Então, de forma bem pastoral, assim, agora eu quero falar aquilo que não posso deixar de dizer hoje à noite, para não me esquecer até o final da mensagem. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga a ela assim: Cristo ressuscitou, viu? Aí pode falar assim para ela: é por isso que nós temos esperança. Amém, meus irmãos? Aleluia. Começo agora a mensagem, na verdade, falando um pouquinho sobre a história do povo de Israel no Antigo Testamento. Israel, povo instrumental de Deus, nação instrumental de Deus no Antigo Testamento. Irmãos, por mais de 400 anos esse povo ficou no Egito. Você se recorda de que esse povo vai com... José vai para o Egito primeiro, em razão de toda a situação envolvendo os seus irmãos, mas Deus usa isso com um propósito para posteriormente, diante dos 7 anos de grande escassez, por meio do plano proposto pelo próprio José no Egito, que ali naquele tempo tinha grande abundância de alimento, por meio dessa situação, os seus familiares, 75 para ser mais específico, que vão ao Egito junto com Jacó, seus filhos e parentes familiares, que vão ao Egito e por ali são recebidos. E ficam por ali, meus irmãos, por mais de 430 anos aproximadamente, eles ficam por ali. Você sabe que, num primeiro momento, esse povo era um povo beneficiado, favorecido, por conta do faraó. Mas, na sucessão de faraós que foram acontecendo, então os faraós que foram, conforme os tempos foram passando e as gerações foram passando, nós estamos falando de mais de 400 anos, os faraós que chegaram, eles, ao invés de favorecer o povo de Israel, o povo hebreu, naquele momento chamado, eles começaram a escravizar esse povo. Eles começaram a usar esse povo. O povo de Israel no Egito representou durante décadas uma mão de obra barata. E o Egito cresceu muitas vezes às custas da exploração do povo judeu, do povo hebreu. E num determinado momento da história, o livro de Êxodo nos narra isso no início do livro de Êxodo, o povo hebreu já não aguentava mais. Eles estavam numa situação assim, terrível, em grande sofrimento. A Bíblia vai dizer que eles não somente tinham que produzir os tijolos para as edificações, não somente pegavam os tijolos e construíam, agora eles tinham também que produzir os tijolos. E esse povo começa a clamar ao seu Deus. E Deus, em sua graça, em seu amor e em sua misericórdia, vai libertar o seu povo por meio de Moisés como seu instrumento, mas sobretudo no seu poder. Ele traz as 10 pragas, que você bem sabe, do Egito. Mais especificamente, a última praga era aquela gota d'água, né? Era pá de cal, desculpa usar essa expressão. Mas foi com a última praga que Deus torce, quebra a dura cerviz de um coração endurecido de Faraó. E naquele momento, meus irmãos, Deus pede para que o seu povo sacrificasse num determinado dia um animal,
um cordeiro perfeito, pegasse do seu sangue com esponjas e passasse nas portas e também nos batentes, porque num determinado momento, naquela noite, Deus passaria na terra do Egito, trazendo morte a todos os primogênitos. Mas aqueles que estivessem dentro dessas casas seriam salvos, poupados, seriam libertos, e de fato foi assim que aconteceu. Diante de uma situação como esta, o povo hebreu não somente foi permitido sair da terra do Egito, como esse povo foi basicamente no primeiro momento expulso de lá. E Deus conduz esse povo, e um dos primeiros desafios, você sabe, é o Mar Vermelho. E esse povo se coloca ali diante daquele mar, mas agora esse povo não somente é pressionado pelo mar, esse povo é pressionado pelo exército egípcio. Uma vez que, pensando bem, por que deixamos esse povo ir embora? Vamos perder demais, está ruim com eles aqui, pior sem eles, vamos atrás deles. E o povo agora tem o exército egípcio nas suas costas e o mar na sua frente. E Deus se encarrega, por meio do seu poder, na medida em que Moisés coloca o cajado na água, de abrir o mar, e o povo passa pelo meio do mar, a seco, com as colunas de água, e esse mesmo mar que se abre para o povo de Deus é o mesmo mar que se fecha, trazendo destruição ao exército de Faraó. Essa foi a forma, meus irmãos, que Deus libertou o seu povo. E essa história que eu estou contando para vocês é exatamente a celebração da Páscoa que o povo judeu faz até os nossos dias, aqueles que não creem em Jesus. E era essa celebração que eles faziam até e nos dias de Cristo Jesus, no primeiro século. E foi exatamente num período em que se celebrava a festa da Páscoa, que não era somente um dia, ela se prolongava por alguns dias. Foi exatamente nessa época em que Jesus Cristo viveu os seus últimos momentos aqui na terra, antes de dar a sua vida na cruz do Calvário. Antes de assumir aquela via que seria conhecida como aquela via dolorosa, Jesus, ele chama os seus discípulos e ele vai a uma casa. Nessa casa havia um espaçoso quarto, um espaçoso ambiente, preparado com mesa, algum tipo de sofá ou almofadas da época. E o Senhor Jesus leva os seus discípulos para lá. Ele chama esse lugar de cenáculo. E esse lugar é um dos lugares importantíssimos para a gente entender os últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. É nesse lugar que Jesus Cristo lava os pés dos seus discípulos. Mas é nesse lugar também que Jesus vai ensinar os seus discípulos. Ele vai ter os seus últimos momentos de comunhão com os seus discípulos. Eu queria que você acompanhasse comigo então Lucas capítulo 22, a partir do verso 14 até o versículo 23. Chegada a hora, meus irmãos, é claro que aqui provavelmente o texto se refere à hora costumeira da alimentação da ceia que eles iam passar. Porém, o Evangelho de João fala muito sobre essa hora que Jesus Cristo fala, não somente como uma hora de um evento normal, ele olha para essa hora como a hora da sua partida, a hora da sua morte e posteriormente da sua ressurreição. É exatamente esta hora que Jesus Cristo responde a Maria por ocasião do primeiro milagre em Caná na Galileia. Jesus Cristo, quando acaba o vinho, a Maria procura Jesus e Jesus Cristo olha para ela: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Que era esse tempo dele se apresentar como aquele que traria não somente libertação momentânea, mas salvação eterna. Como apresentar-se como o Cordeiro de Deus, de acordo com João Batista, que tira o pecado do mundo.
Mas lá no capítulo 12 de João, quando Jesus ele fala sobre o grão de trigo que, se não cair em terra, não produz, não dá fruto, ele está se referindo ao seu próprio corpo, à sua própria vida. Ele vai mostrar que havia chegado a hora, esse momento. Então, quando o texto diz chegada a hora, entenda que não é somente a hora de tomar a ceia, mas é também a hora de Jesus Cristo caminhar sobre aquele momento mais difícil da sua vida. O momento em que Ele daria a sua vida por mim e por você. Jesus se pôs à mesa. Uma mesa um pouco diferente das nossas mesas, né? Obviamente, uma mesa mais baixa, como era de costume no Oriente Médio. E na Palestina, e as pessoas não necessariamente tinham cadeiras, mas elas se sentavam ao chão ali. E os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente, aqui não é uma ansiedade pecaminosa, não, tá? A palavra aqui a ideia seria, tenho desejado redundantemente, desejosamente, muito, estar com vocês. Essa é que é a ideia. Comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Jesus está muito consciente, irmãos, do que ele viveria. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês, que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo, à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que estava para fazer isto. O tema da nossa mensagem é no cenáculo com os discípulos. Eu queria já adiantar para você que esse culto aqui, nós estamos basicamente partilhando de um momento no cenáculo também, no século 21, no ano de 2024. Jesus não se faz presente fisicamente com a gente, mas Ele se faz presente por meio do Seu Espírito em nós e entre nós. Ele se faz presente na medida em que a sua palavra é pregada e anunciada. Amém, meus irmãos? Então eu queria pedir a você e te encorajar, permita-se ser ensinado, para além do pastor Daniel, permita-se ser ensinado nessa noite, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? O texto que nós lemos, no primeiro momento, Jesus, ele vai com os seus discípulos para esse lugar, o cenáculo. Ele se coloca à mesa com eles e ele vai mostrar que a sua partida, era iminente, o seu sofrimento era iminente. E ele está muito feliz e satisfeito de ter esse tempo com os seus discípulos. Nesse momento, ele anuncia o reino de Deus, ele toma em suas mãos o pão, ele toma o cálice,
Ele distribui e pede que os discípulos repartam entre eles. Nesse contexto, ele anuncia também a nova aliança. E por fim, Jesus vai encerrar esse momento das suas palavras falando um pouquinho sobre o traidor. Mas ao falar sobre o traidor, ele deixa muito claro uma coisa, de que não foi Judas que o levou para a cruz, não foram os romanos que o levaram para a cruz, não foram os religiosos judeus que o levaram para a cruz, mas ele deixa muito claro de que aquele momento já havia sido previamente o quê? Determinado pelo Senhor. É interessante porque tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo João, nas suas cartas, João em Apocalipse, Pedro na carta que escreve, eles vão falar sobre um Cordeiro de Deus crucificado, morto antes da fundação do mundo. Aquilo que nós presenciamos na história aconteceu em um momento determinado, meus irmãos, há mais de 2024 anos atrás. Ou um pouco menos na verdade, como falando da sua morte, Deus já havia contemplado isso como algo plenamente realizado na eternidade. Eu sei que para nós é um pouco difícil entender isso, mas o que eu quero dizer para você, só para que faça sentido, muito antes de Deus dizer haja luz, Ele disse o quê? Haja cruz. Isso indica para mim e para você que o Senhor nunca partiu do princípio de que Adão e Eva o obedeceriam. Ele sempre entendeu de que o pecado entraria e havia uma necessidade previamente estabelecida de um cordeiro que fosse crucificado antes da fundação do mundo. Deus pensou em mim e em você. Ele nos amou muito antes de nos criar. Amém? Isso é fantástico, né? Mas eu fugi um pouquinho da mensagem aqui. Há 3 figuras importantes envolvidas nesse texto que nós lemos. É sobre esse texto, essas figuras são importantes para a gente hoje. Primeira figura é uma figura que eu quero chamar de um fato. E aqui é um fato histórico, irmãos. A Páscoa celebrava um acontecimento histórico, a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. O segundo elemento importante é a mesa. Jesus se assenta à mesa com os seus discípulos para comer a ceia, para celebrar a Páscoa, é onde ele se reúne com os seus discípulos. Mas o terceiro elemento, que na verdade são 2, é a ceia. Na verdade, não são somente 2 elementos. O judeu, costumeiramente, ele sacrificava um cordeiro, cuja carne era usada também para alimentação, mas ele também se alimentava de umas ervas amargas. Isso foi estabelecido por Deus lá no livro de Êxodo. Essas ervas amargas, elas falavam sobre o sofrimento do povo. Quando o judeu comia por ocasião da Páscoa aquelas ervas amargas, ele se recordava, é uma pedagogia dos céus, né? Ele se recordava de que houve um tempo em que eles sofreram, em que os seus pais sofreram muito, mas que nesse tempo também, por meio do sangue que foi colocado nas portas, nos batentes daquelas casas, Deus, em sua misericórdia e graça, havia libertado o seu povo, poupado o seu povo da morte. E a partir dessas 3 figuras, Jesus Cristo, ele vai, é como se ele está transportando os seus discípulos ao passado, ao futuro e ao presente. Ele está levando os seus discípulos a 3 reflexões muito importantes, que eu gostaria que você fizesse nessa noite também. A primeira reflexão, meus irmãos, diz respeito a esse olhar para o passado, ao olhar para esse fato histórico da libertação do povo de Deus.
nós precisamos entender e refletir que a Páscoa recorda a história de um povo que vivia em sofrimento, dor e escravidão, mas que num determinado momento esse Deus em amor, misericórdia e graça veio ao encontro desse povo e não somente, irmãos, trouxe libertação do Egito. Deus se encarrega de libertar o seu povo, mas Ele também se encarrega de preservar e cuidar de um povo incrédulo, reclamão, murmurador, durante um período mínimo de 40 anos no deserto, antes que esse povo entrasse na terra prometida. Então, quando o povo celebrava a Páscoa, é óbvio que eles olhavam para esse momento no Egito, da libertação, mas eles também se recordavam das histórias que haviam aprendido dos seus pais, de que o Deus de Israel, o Senhor havia cuidado, libertado, poupado, de uma maneira amorosa, cuidadosa, misericordiosa, de um povo reclamão, murmurador, fofoqueiro, um povo rebelde, um povo que não era agradecido por nada. Isso é um fato, meus irmãos. E em certa medida, a Páscoa ela também ela precisa nos fazer recordar da nossa própria vida, não é verdade? Uma vez que a história da nossa vida, ela é marcada por antes e depois de Cristo. E antes de Jesus, meus irmãos, nós vivíamos também na mesma condição. Escravos, nós vivíamos escravos do pecado, escravos de Satanás, e consequentemente escravos da culpa, escravos do medo, escravos. Aquilo que muitas vezes nós colhíamos nos nossos relacionamentos, ou muitas vezes nós vivíamos nas nossas emoções, aquilo que muitas vezes nós passávamos na nossa vida tão somente dizem respeito a uma vida ou evidências de pessoas escravas do pecado, escravizadas. Mas um dia, Jesus Cristo veio ao nosso encontro e mudou a nossa história. Ele trouxe salvação, Ele nos libertou do pecado, Ele nos libertou da condenação do pecado. Hoje, nós não aguardamos com incerteza a morte, pelo contrário, nós temos vida e vida eterna. Amém, meus irmãos? Nós aguardamos não uma dúvida, nós vivemos numa certeza. Para nós também, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que isso seja para você. Segundo a reflexão, a Páscoa ela recorda então a dor de um povo e a graça de Deus. Vamos todos falar juntos essa frase aí da frente? 1, 2, 3, vai! A Páscoa recorda a dor do povo e a bondade de Deus. Você entende isso, amém, meus irmãos? O segundo elemento aqui, ele está olhando mais para o futuro. E nós estamos olhando aqui para a mesa. E perceba que Jesus, nos versos, a partir do versículo 16, ele vai mostrar, assentado à mesa com os seus discípulos, ele vai olhar para aquele momento de uma maneira profética ou tipológica, se a gente diz. Aquele momento que ele estava vivendo com os seus discípulos, era um antegosto, desculpa diminuir assim, sem perder o sentido, era um aperitivo daquilo que nós vamos viver na glória celestial, daquilo que nós vamos viver mais para frente, daquilo que nós vamos viver quando nós estivermos perante o nosso Deus face a face.
Ele está olhando para aquela comunhão ao redor da mesa, para aquela alegria com os seus discípulos. E esse Jesus está dizendo, olha, a ideia é, esse momento que nós estamos vivendo aqui, só é possível porque eu inaugurei o meu reino entre vocês. Mas o que vocês vão experimentar futuramente, quando eu consumar todas as coisas, vai ser algo semelhante a isso, mas vai ser algo não somente por um momento, mas vai ser algo para sempre. Que maravilhoso, meus irmãos, que maravilhoso. Jesus olha para a mesa e ele está olhando para aquilo que um comentarista bíblico muito reconhecido chamado Leon Morris, ele diz em relação a esse retrato profético daquele momento, ele diz, olha, na comunhão à mesa, por ocasião da Páscoa, Jesus celebrou o livramento passado e anunciou uma salvação futura a ser desfrutada no reino de Deus. A mesa com Cristo, meus irmãos, nos lembra de que essa comunhão que nós desfrutamos hoje com Ele e com os nossos irmãos, nos lembra de que esse momento, ou não somente o momento do culto, mas os momentos em que partilhamos de momentos com os nossos irmãos, com a nossa família, como discípulos, seja numa célula, seja numa celebração, seja num evento, seja em vocês, entre família, sua família consagrada e que serve a Cristo Jesus, nós partilhamos desse momento à mesa, essa comunhão gostosa, satisfatória, abençoadora, não de pessoas perfeitas, mas de pessoas que estão sendo transformadas, que foram transformadas e que continuam sendo transformadas à imagem de Cristo Jesus, que esse momento é um momento que ele vai retratar, ele vai olhar para aquele momento celestial, para aquele momento onde um dia, meus irmãos, nós estaremos perante o nosso Senhor Jesus, quando nós o veremos face a face, quando nós seremos como Ele é no que diz respeito ao nosso corpo glorificado, quando nós estaremos ao seu lado com Ele, aquele momento em que o Senhor terá enxugado nos nossos olhos toda lágrima, aquele momento em que Ele haverá de retirar de nós toda a tristeza, toda a incerteza, toda a culpa, aquele momento em que Ele vai fazer todas as coisas novas, aquele momento em que nós desfrutaremos na sua presença para sempre. É óbvio que Ele não está olhando meramente para uma mesa no céu, literalmente, Ele está olhando, obviamente, meus irmãos, para a comunhão, a alegria e o desfrute daquele momento que nós viveremos com o nosso Senhor. Não somente aqueles 12 apóstolos, mas também eu e você, enquanto discípulos de Jesus Cristo. Amém, queridos? Isso é maravilhoso, né? Porque a mesa, ela retrata a comunhão a ser desfrutada com Deus. Coloca o próximo slide, Dani, por favor, para mim. Queria que você lesse comigo. 1, 2, 3, vai. A mesa, a comunhão a ser desfrutada. Por último, a mesa, a ceia, né? A ceia, ela é um memorial presente da nova aliança. Olha que ensinamento fantástico aqui. Porque Jesus, nesses versos que nós lemos, do verso 17, 18, enfim, até o versículo de número 20, Ele vai tomar aqui o cálice, Ele vai tomar o pão, e Ele vai dizer aos seus discípulos o seguinte: olha, este pão, ele é o meu corpo. É claro, meus irmãos, que aqui é de uma maneira representativa, tá bom? Quando nós participamos da ceia, nós não cremos que o pão e o cálice se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo Jesus.
Nós entendemos as suas palavras quando ele diz: olha, todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, façam isso em memória de mim. E foi exatamente dessa maneira que o Senhor também transmitiu ao apóstolo Paulo. Quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 11, o que eu recebi também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, distribuiu aos discípulos: isso é o meu sangue, e aqui fica claro, porque ele vai dizer o sangue da nova aliança, façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, quando o Senhor está trazendo aqui aos seus discípulos, obviamente Ele está mostrando a eles que a partir daquele momento, o pão e o cálice, eles estavam tendo um novo sentido. Talvez aquele sentido que é o sentido perfeito. O pão e o cálice não remeteria mais àquele cordeiro animal morto no Egito, cujo sangue foi passado nas portas. Agora, o pão e o cálice, eles levam a mente dos discípulos, não mais meramente somente para o Egito, mas elas levam a mente dos seus discípulos agora para a cruz. Não somente para a cruz, mas Jesus está levando a mente dos seus discípulos para o céu. Porque ele vai mostrar, a mesa, ele fala sobre algo futuro. E quando, meus irmãos, nós pensamos nisso que o Senhor Jesus está fazendo, nós precisamos sempre nos lembrar de que o Cordeiro Pascal, sacrificado pelos hebreus no Egito, cujo sangue trouxe uma libertação momentânea, era na verdade a sombra de uma realidade muito maior. Jesus Cristo é a realidade. Ele é o Cordeiro de Deus, oferecido pelo Pai, que agradou fazê-lo moê-lo, como Isaías 53 nos diz, em sacrifício naquela cruz do Calvário. Como João Batista diz: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, que muito mais do que benefícios momentâneos, Ele nos traz, sobretudo, Ele nos oferece libertação e salvação eterna para aquele que crê. À luz dessa nova perspectiva, Jesus Cristo instrui então os seus discípulos a partilharem a ceia, não mais como quem olha para o Egito, mas sim agora como quem olha para a cruz e para o céu, daquele que entregou a sua vida, morreu, ressuscitou e um dia voltará. Meus irmãos, no seu sangue, então, Jesus Cristo vai dizer: este sangue, este cálice, é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Lembre-se de que, até esse momento, eles estavam ainda vivendo sobre a orientação da lei de Moisés, a velha aliança. A aliança dos mandamentos estabelecidos e entregues por Deus quando o povo estava no Sinai, no Monte Sinai, entregues a Moisés, que posteriormente foram entregues ao povo. Agora, meus irmãos, nós precisamos entender algo aqui importante. A lei é boa, a lei é santa, foi Deus que deu. O grande problema foi a falta e o mau entendimento do povo hebreu quanto ao propósito, o objetivo de tudo que envolvia a lei. A lei, ela tinha orientações cerimoniais para o culto, para os sacrifícios. A lei, ela tinha orientações morais para que houvesse
ética, respeito e boa convivência nas relações do povo de Israel. A lei, ela tinha suas direções também legais, porque não são somente os 10 mandamentos. Leia o Pentateuco, você vai ver que são muitos mandamentos, muitas regras, muitas leis, muitas orientações. Deus havia tirado aquele povo do Egito, estava formando uma nação, aquele povo precisava de uma lei, precisava de regras, precisava de orientação. Então a lei, ela passa a ter um valor de legislação no meio do povo. Era perante a lei de Deus que as decisões eram tomadas. Acontece, meus irmãos, que o povo hebreu acabou entendendo e interpretando a lei de uma maneira distorcida em razão da sua pecaminosidade. A lei nunca serviu e nunca foi dado, Paulo deixa claro isso na carta aos Gálatas, ela nunca foi dada para a salvação. Ela foi dada acima de tudo como algo que revela e que expõe a incapacidade do homem. Ela revela e expõe e coloca em alto relevo as nossas limitações, o nosso pecado. Uma vez que ninguém, não estou colocando Cristo aqui, tá? Ninguém conseguiu viver e obedecer ao longo de toda a história, integralmente, sem errar, sem falhar, todos os aspectos da lei. E para piorar a questão, o Novo Testamento deixa-nos claro de que aquele que erra em um aspecto da lei, o que aconteceu? Falhou em todos. Mas esse mau entendimento por parte do povo acabou produzindo um povo, primeiro, um povo muito religioso. Segundo, um povo muito hipócrita, que queria viver pelas aparências, queria viver para manter a sua reputação perante a sociedade, queria viver sobre os elogios do homem. Mas esse povo também se tornou um povo extremamente legalista, porque ele entendia que a obediência à lei precisava ser uma obediência também meramente, ou tão somente, acima de tudo, comportamental. Pela obediência irrestrita. Pela mudanças meramente de comportamento. Mas esse povo também se tornou um povo extremamente moralista. Porque ele se viu amparado ou buscou um amparo na lei para poder julgar o outro. E ficar observando e percebendo os erros da vida do outro, sem perceber as suas próprias falhas. Meus irmãos, no tempo em que Jesus esteve aqui, Jesus ensinou com muito amor e carinho as pessoas, Jesus cuidou das pessoas, Jesus curou as pessoas, ensinou os seus discípulos. Mas aos religiosos, mestres da lei, que tinham todas essas características que eu acabei de apresentar para os irmãos, a eles João Batista chamou de raça de víboras. A eles Jesus Cristo diz: vocês lavam o exterior do copo, mas não lavam o interior.
A eles, Jesus Cristo vai dizer: vocês estão preocupados com o exterior, mas vocês não se preocupam com aquilo que sai do coração de vocês. Muito mais do que isso, meus irmãos, o povo se tornou um povo que se amparou na sua própria competência, que entendeu salvação a partir da sua capacidade de cumprir integralmente a lei. Irmãos, esse tipo de entendimento no período de Jesus gerou um povo extremamente, como eu disse para os irmãos, religioso, daqueles que iam nas esquinas, levantavam as suas mãos, oravam para serem vistos pelos homens, daqueles que jogavam cinza sobre as suas cabeças, com um sinal de jejum e de lamentação pelo pecado do povo, como se eles fossem santos, e o faziam isso de forma pública. Daqueles em que ofertavam e que davam esmolas de forma pública para tentar mostrar uma espiritualidade que não lhe era correta, que não lhe era na verdade presente, verdadeira. É esse povo que se começava a jejuar, não para se lamentar e procurar uma transformação, ou com a motivação certa para com o Senhor, muito pelo contrário, era o povo que jejuava para aparecer para as pessoas, para demonstrar uma performance diante das pessoas. E Jesus Cristo vem a esses e diz: eles já receberam a sua recompensa, porque vivem pelos elogios dos homens, porque vivem pela aprovação das pessoas. Eles ganham elogios dos homens, eles ganham a aprovação das pessoas. Mas Deus os chama de hipócritas, atores. Trazendo para os nossos dias e para a nossa vida. Muitas vezes nós também estamos vivendo, e a nossa sociedade, que é uma sociedade meritória, baseada no mérito, a nossa sociedade, ela não percebe, ela tem muita dificuldade de entender graça. Então, quando você fala sobre a graça para alguém, que a salvação é pela graça, por meio da fé, a pessoa não consegue entender. Porque na sua cabeça, assim como era na cabeça do judeu no primeiro século, ela precisa fazer algo para merecer a sua salvação. Ela precisa de alguma maneira ser competente o suficiente para se tornar agradável e aceitável a Deus. E obviamente, meus irmãos, que isso é entendido no Novo Testamento como obras. E é por isso que o apóstolo Paulo vem na carta aos Efésios e diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Queridos, Jesus está fazendo aqui, Ele está estabelecendo, se posso assim dizer, um novo momento. A antiga aliança era insuficiente para perdoar pecados e oferecer salvação. Não a lei, mas o entendimento que o povo dava à lei. A nova aliança, Jesus oferece perdão dos pecados e salvação àquele que crê nele. A velha aliança evidencia os deméritos do homem. A nova aliança, ela grita para os méritos de Cristo. Na antiga aliança, ela realçava, ou a maneira como era interpretada, realçava a incapacidade do homem.
A nova aliança mostra o poder de Deus, que transforma o homem a partir de Cristo Jesus. A velha aliança, o seu mau entendimento quanto ao seu propósito levou as pessoas, como tem levado hoje as pessoas, a uma vida de escravidão do seu próprio mérito. A nova aliança, Jesus liberta o homem, coloca o seu espírito nele, e agora ele vive uma vida livre. E é a partir desse entendimento que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, vai declarar: onde há o Espírito, aí há liberdade. Não é liberdade para fazer o que você quer. O que ele está falando é sobre essa verdade profunda, de pessoas que não vivem mais sob a escravidão da velha aliança, da sua incompetência, mas pessoas que agora, sendo lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, e sendo habitadas pelo seu Espírito Santo, não mais vivem escravas do seu pecado, não mais vivem debaixo de culpa ou da incerteza da condenação. São pessoas que agora compreenderam aquilo que o apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 8, versículo 1. Aqueles que estão em Cristo, já não há condenação para eles. O apóstolo Paulo nos diz aqui, obviamente, só para nível de entendimento seu, que a ceia ela é primeiramente uma ordenança. Ela é uma ordenança porque Jesus Cristo vai dizer: façam isso aos seus discípulos. A ceia ela também é uma comunhão. Em que sentido? No sentido de que nós estamos declarando a nossa comunhão com Cristo e também manifestando a nossa comunhão uns com os outros. Mas a ceia, ela também é uma garantia. Por quê? Porque nesse texto Jesus Cristo fala sobre uma ceia a ser desfrutada, sobre esse momento a ser desfrutado no seu reino futuro. E o apóstolo Paulo vai reforçar isso mais à frente, nós vamos ver. É uma garantia do quê? É uma garantia de que Cristo um dia virá nos buscar. É uma garantia que o Senhor vai nos levar para o seu reino celestial. É aquela mesma certeza que Paulo tem na carta ao 2 Timóteo, nos seus últimos versículos. Ele vai dizer assim: eu tenho certeza, eu estou certo, eu fui liberto nesta vida, mas eu estou certo que quando eu partir dela, o Senhor vai me levar a salvo no seu reino celestial. Mas a ceia ela também é um memorial, meus irmãos. Ela é um memorial de quem espiritualmente, entenda o que eu vou dizer, sabe que no momento da ceia está não comendo o corpo, tá? Por favor, mas está sendo alimentado pelo próprio Cristo Jesus. Do seu ensino, da sua vida. E é isso que leva o pastor Hernandes Dias Lopes a declarar: a ceia é um símbolo visível de uma graça invisível. Por meio do pão e do vinho contemplamos corpo e sangue de Cristo e nos apropriamos dos seus benefícios, quando pela fé nos alimentamos espiritualmente dele. E o que nós podemos então aplicar para a nossa vida hoje, irmãos? Eu quero que você entenda que a Páscoa está chegando. E esse momento que nós recordamos, não só a ressurreição, obviamente nós recordamos também o sofrimento e a morte de Cristo, mas também a sua ressurreição ao terceiro dia. É também um tempo de olharmos para esses três fatos e fazermos uma reflexão e entendermos de que a Páscoa, ela nos lembra de que Cristo mudou a nossa história também. Não foi só a história do povo no deserto, ou no Egito depois liberto. Não foi somente a história da vida dos discípulos que estiveram com ele no primeiro século, à mesa literalmente no cenáculo. Mas esse Cristo mudou a nossa história.
E hoje nós, espiritualmente, quando cultuamos ao Senhor e nos reunimos para celebrar o seu nome, aprender da sua palavra, uma vez ao mês aqui, participamos da ceia. Nós estamos à mesa com Cristo Jesus, porque pelo seu Espírito, Ele não somente se faz presente em nós, mas entre nós. Então, com os nossos irmãos, meus irmãos, com a nossa igreja, nós estamos com Cristo. Eu não sei o que isso significa para você, mas a mesa, ela nos mostra que a comunhão é uma graça de Deus, não somente uma graça para aqueles dias, mas é uma graça a ser desfrutada, um privilégio para nós hoje. Querido, é um privilégio para mim não ser pastor dessa igreja local. É um privilégio para mim, o maior de todos eles, é ser seu irmão em Cristo Jesus. E não olhar para você à luz da altura desse palco, mas olhar para você de uma maneira horizontal na vida cotidiana, de poder abraçá-lo, de poder chorar com você, de poder me alegrar com você, de poder jogar bola com você, de poder estar junto com você na escola de teologia aqui na segunda-feira, de poder ter esse tempo com você lá na célula, de poder eventualmente ir ou receber você na minha casa, de poder te encontrar aqui fora da igreja, de poder te abraçar, de poder conversar com você, seja no escritório, na sala, no templo, lá fora, enfim, de poder te encontrar na rua, te dar um abraço, te reconhecer como meu irmão em Cristo Jesus. Mas há também, meus irmãos, um último ensinamento é que na ceia ela nos recorda de que Cristo veio e em breve voltará. Amém? E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, ensinando sobre a ceia. Ele diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Olha para trás, lá para a cruz, lá para o Calvário, até que Ele venha. Olha para o céu, porque um dia Ele voltará. Participando da ceia, nós anunciamos a Cristo Jesus. E esse foi talvez um pouco do ensino que o Senhor deu aos seus discípulos no cenáculo. Mas eu completo nessa noite dizendo para você que Jesus termina o seu ensino falando sobre Judas. E a nossa tendência às vezes é olhar para Judas como o culpado e nos esquecer de que o Senhor não foi levado à cruz por Judas. Ele foi traído por ele. Mas ele também foi negado por Pedro. Como eu e você muitas vezes negamos a Cristo Jesus. Esse Jesus não foi levado pela lei romana meramente, ou pelos enfurecidos religiosos judeus que gritavam: soltem Barrabás e crucifica Jesus. O profeta Isaías escreveu séculos antes dizendo: agradou a Deus fazê-lo enfermar, agradou a Deus que o seu filho desse a sua vida naquela cruz, agradou a Deus que ele vertesse e derramasse o seu sangue, agradou a Deus. Cristo, meus irmãos, é o cordeiro sacrificado pelo próprio Pai, sangue derramado naquela cruz, que nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Cristo, Cristo, Cristo. Esse Jesus. É por isso que ele diz: ai daquele que vai me trair, óbvio.
Mas você percebe aqui, meus irmãos, algo muito interessante. Porque ele diz assim: mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Eu sei que você assiste a Paixão de Cristo e você torce para Jesus não morrer. Mas Ele veio para morrer. Ele veio para sofrer e dar a sua vida por mim e por você. Frustração dos planos de Deus seria se Cristo não tivesse ido à cruz do Calvário, como se isso fosse possível, obviamente que não. Quando Cristo vai àquela cruz, Ele diz: está consumado. Quando Ele morre, tudo foi realizado por Cristo e em Cristo. Mas sabe qual foi o interesse dos discípulos após essa frase de Cristo Jesus? Não foi em saber e ver a grandeza daquele momento, não foi em pensar na realidade do reino, não foi em pensar na realidade, nas bênçãos da nova aliança. Não, a pergunta dos discípulos foi o quê? Eles começaram a especular sobre o quê? Quem vai ser o traidor? Sabe, meus irmãos, às vezes nós nos detemos em detalhes tão insignificantes, ou não que isso fosse insignificante, irmãos, mas detalhes tão menores sobre aquilo que o Senhor tem nos falado. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite.